si, mas meu desejo é que você possa compartilhar ao máximo. Então, a última vez que nós fizemos isso, nós tivemos um alcance gigantesco, que mais de 4.000 pessoas estavam participando das nossas lives. Então, eu lembro que eu fui fazer um casamento, o irmão me procurou falando que o vô dele, o tio dele, que nem crente era, estava mandando as lives, a palavra que eu estava compartilhando para todos os contatos dele. Então, nós não sabemos o alcance disso. E eu creio que nós vamos compartilhar sobre esse tema mesmo, só sobre ansiedade, sobre entrar realmente no descanso do Senhor. E eu quero convidar você para participar e compartilhar. Provavelmente nós vamos fazer mais só no Facebook, porque o Instagram nós não temos muita... para ser sincero, eu não gosto de fazer live. Eu faço por causa dos irmãos e do evangelho. Para mim, eu gosto de pregar para a gente me vendo. Lá eu não sei como é que o povo está me vendo, dá uma angústia. Mas nós vamos fazer porque pessoas estão sendo alcançadas, e nós recebemos diversos testemunhos. Então eu vou continuar a fazer, mas provavelmente eu devo estar fazendo só no Facebook da Videira, não no meu, tá? Da igreja da Videira Araguari. Então eu quero convidar você para participar e compartilhar, segunda a sexta às 21 horas, amém? Queria que você nessa hora fechasse os seus olhos. Eu creio que Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para falar o seu coração, para trazer renovo, para trazer vida, para trazer descanso para a sua alma, para nos despertar por aquilo que Ele deseja fazer. Pai, fala conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, dá-nos revelação, ó Deus, da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, ó Deus, para nos transformar, em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar com você um texto, que na verdade está lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que a palavra do Senhor nos diz, Atos 13, 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que Davi ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. E ao meu ver essa é uma afirmação muito poderosa, quando Deus fala que um homem foi achado segundo o seu coração, que Deus encontrou Davi um homem segundo o seu coração. Mas interessante, se nós formos olhar, você vai perceber que em nenhum momento Deus escondeu as falhas de Davi, e Davi teve muitas. Deus não escondeu o pecado de Davi, e apesar das suas falhas, que Davi teve, e eu e você também temos, Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi encontrado segundo o coração do Senhor, e ele era homem como eu e você, homem sujeito a falhas como eu e você somos. Você sabe o exemplo de Davi com Betseba, que Davi matou o esposo de Betseba. Davi traiu, Davi cometeu adultério, e Deus expôs esse adultério no telhado. Mas mesmo com as suas falhas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que eu quero compartilhar com você nessa noite? O que Davi teve que Deus deu esse título a ele? Por que Davi foi chamado assim? Ou seja, o que ele fez para receber esse título de homem segundo o coração de Deus? Qual que foi a postura que Davi teve? Na verdade, o Senhor ele diz que Deus tinha prazer em Davi. E eu sei que, segundo muitos estudiosos, mestres na palavra, eles têm dois argumentos que eles compartilham o motivo porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O primeiro, eles dizem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era alguém que errava, mas tinha um arrependimento rápido. Ele era rápido para se arrepender quando pecava. Mas se você for olhar a palavra do Senhor no Velho Testamento, muitos homens também erravam e eram rápidos para se arrepender. Outros falam que Davi ele foi constituído um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Então se você for olhar, Davi ele escreveu mais da metade dos livros de Salmos. E aí alguns estudiosos falam, não, Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador, ele até construía, fazia, criava instrumentos. Mas na Bíblia também diz que outras pessoas
também faziam instrumentos, adoravam o Senhor, mas não teve esse título. Eles não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Então Davi tinha uma posição uma posição especial, por quê? O que havia de especial em Davi? Interessante, se você for olhar, o Senhor chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, quando nem rei ele era. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Olha o que o Senhor diz. 1 Samuel 13, 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então presta atenção. O Senhor, ele está dizendo aqui que o Senhor se agradou de Davi. Agora, algo que nós precisamos entender: o Senhor hoje, ele tem milhares de filhos. Todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador se tornaram filhos de Deus. Isso está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas dentre os milhares de filhos que Deus tem, nós precisamos entender, e todos os filhos de Deus, eles são amados, são favorecidos, têm favor, têm bênção de Deus para eles. Mas nós podemos perceber na palavra que tem aqueles filhos que dão mais prazer a Deus. Tem filhos que dão mais prazer para o seu pai do que outros, e são amados da mesma maneira. E Davi era esse homem que Deus tinha prazer. Davi era esse homem que foi segundo o coração de Deus. E nós precisamos realmente entender o porquê. E eu queria ler com você 1 Crônicas capítulo 28, versículo 4. Hoje nós vamos ler muito textos da Bíblia. Olha o que 1 Crônicas 28, 4 diz. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe a casa do meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim. Então presta atenção, tinha muitos filhos, Davi tinha irmãos, mas Deus se agradou de Davi mais do que os outros. Deus teve mais prazer em Davi do que os outros. Isso acontece hoje. Todos são filhos. Todos que receberam Cristo são filhos. Mas tem aqueles filhos que Deus tem mais prazer neles. E esse foi o caso de Davi. Agora, por que Deus tinha prazer em Davi? Essa é a chave. Porque esse foi o motivo pelo qual Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E eu quero compartilhar com você isso. Davi, ele foi alguém que Deus teve prazer nele, porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. A maior preocupação de Davi era com a casa de Deus e com a arca da aliança. E se essa foi a preocupação de Davi, e eu creio que foi isso que levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender com as atitudes que Davi teve. Para quê? Para que nós também sejamos homens e mulheres que possamos dar prazer ao nosso Pai. Não é que Deus vai te amar mais, não é que Deus vai amar mais a você, não, Deus já te ama. Mas a questão é, você e eu, nós somos filhos em quem Deus tem prazer. Quando Deus olha para nós, para aquilo que nós vivemos, para a nossa existência, Deus se agrada. Porque Deus se agradou de Davi, a Bíblia diz. Deus se agradou de Davi. Interessante, se você pega o Salmo 132, e o Salmo 132, na verdade, Davi ele está falando de um tempo onde Davi, o contexto histórico é que Davi estava fugindo do rei Saul. Então, Davi foi constituído rei, mas Davi não assumiu o trono de uma maneira imediata. Davi demorou cerca de 13 anos para assumir o trono de Israel. E esse tempo foi um tempo onde Davi foi perseguido
por Saul. Ou seja, o rei estava perseguindo Davi. E aí Davi faz uma citação no Salmo 132, do versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, que não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então presta atenção, o contexto que Davi escreveu aqui, Davi estava sendo perseguido, vivendo de caverna em caverna. E com certeza, quando você está passando muitas lutas, o que você fala para o Senhor? E é legítimo, não tem nada de errado. Deus, eu quero um lugar para eu descansar, eu quero um lugar para eu ter paz. Mas o que Davi diz? Enquanto o Senhor não tiver uma casa, eu não vou entrar na minha. Enquanto o Senhor não tiver um lugar, eu não vou deitar no meu leito. Presta atenção, todo rei procura glória, todo rei procura ser conhecido. Davi não procurava nada para si mesmo. Davi se preocupava com a casa de Deus, com a presença de Deus. Davi poderia muito bem estar preocupado com o seu descanso, mas Davi não. Davi ele fez votos de que não entraria na sua tenda, na sua casa, até que achasse lugar para Deus. E aí nós precisamos entender que no Velho Testamento, a presença de Deus e a casa de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança e o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo era uma tenda dividida em 3 partes. A parte externa, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança. E Davi estava preocupado com isso. E eu creio que a razão que o Senhor se agradava de Davi, é porque Davi foi um homem que fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. Davi foi um homem que fez do coração de Deus, do pensamento de Deus, o pensamento da sua vida. O pensamento da sua vida. Davi viveu para viver os objetivos de Deus. Sabe, é muito bom você saber que você é amado pelo Senhor. É muito bom saber que você é perdoado pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos desejar algo mais. Que Ele possa ter prazer na nossa vida. Que o Senhor possa olhar para você e se alegrar de você, porque você está procurando os interesses de Deus, porque você está procurando cuidar daquilo que Deus cuida, daquilo que o Senhor cuida. Interessante, porque no reinado de Saul não era assim. Davi foi alguém que se preocupou com a casa de Davi. Mas se você pega a sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 3, Saul foi alguém que não se preocupou. Olha o que a Bíblia diz, 1 Crônicas 13, 3. Tornemos a trazer para nós, 1 Crônicas, não é Coríntios. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Porque na época de Saul, no reinado de Saul, eles não se importou com a arca da aliança. Ele não se importou com a arca da aliança. Agora presta atenção aqui. Saul representa um tipo de gente que é o oposto de Davi. Saul representa um tipo de gente que tem um coração contrário ao coração de Davi, porque Davi era alguém que se importava com a casa, se importava com a arca. Davi era alguém que preocupava com isso. Agora, nós precisamos prestar atenção, porque essas duas coisas que Davi se preocupava, elas estão intimamente ligadas, que é a casa de Deus, fala assim, a casa de Deus, e a arca da aliança. Então a arca, como eu falei, era um móvel que ficava no Santo dos Santos. A casa de Deus era uma tenda, que já era chamada de tabernáculo, que tinha 3 partes, o átrio externo, o lugar santo e o Santo dos Santos.
Mas o interessante é que no Santo dos Santos ninguém podia entrar. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no dia do perdão, que é conhecido como Yom Kippur. Ele entrava para fazer a expiação. E aí no dia do perdão, como que funcionava? O sacerdote, ele pegava 2 bodes. Um era chamado de bode emissário, ou bode Azazel. Que esse bode, o sacerdote confessava os pecados e mandava ele para o deserto, para distante, para ficar longe. Pastor, o que esse bode tem a ver comigo? Porque esse bode simboliza o seguinte: que os meus pecados e os seus pecados foram afastados de Deus. Que Deus não pode mais ver os seus pecados, porque é isso que a Bíblia diz, que dos seus pecados, das suas iniquidades, Deus não se lembra mais. Por quê? Porque lá na cruz o sangue foi derramado. Lá na cruz nós fomos feitos justiça de Deus. Esse era um bode, era o bode emissário. Mas o outro bode, ele era sacrificado, ele era imolado no altar. E esse bode representa Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele se fez esse cordeiro, esse bode, por amor a nós. Interessante que a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí o que acontecia? O sacerdote pegava o sangue desse bode que foi imolado e aspergia no caminho até o Santo dos Santos. Ou seja, ele ia aspergindo o sangue até o Santo dos Santos, onde já ficava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Pastor, o que isso significa? Significa que hoje, para mim e para você, o caminho está aberto. Hoje você pode chegar com ousadia na presença do Senhor, porque o sangue do Filho de Deus foi derramado em nosso favor. E quando o sacerdote ele chegava lá no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue em cima da arca. E essa arca ela era tampada com uma tampa que a Bíblia chama ela de propiciatório, aonde tem 2 querubins de frente um para o outro, e o sangue era aspergido no meio desses 2 querubins. E essa tampa é chamada de propiciação, onde o sangue na verdade fazia o apaziguamento. E a Bíblia diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo fez o apaziguamento. Cristo foi essa pessoa que pegou na mão do homem e pegou na mão de Deus. Então, nós precisamos entender. E aí Davi, então, quando se torna rei, ele se preocupa com essa casa de Deus, mas também com a Arca da Aliança. Mas Saul não se preocupou. Sabe que esse é um problema? Porque tem gente que não se preocupa com a presença de Deus. Tem pessoas que se preocupam em fazer coisas, mas não se preocupa com o mais importante, que é a glória de Deus, que é a presença manifesta de Deus. E aí quando Davi então torna rei, ele resolve fazer 2 coisas. Essas 2 coisas foram a prioridade de Davi. Qual? Vamos trazer a arca, vamos trazer a presença. Vamos trazer a presença. Mas para nós hoje, o que é a presença? Porque uma coisa é você saber que Deus está em todos os lugares, mas a presença de Deus é manifesta apenas aonde a arca está. A presença de Deus, ela se manifesta no meio da igreja. É quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando a palavra é liberada sobre a sua vida, e entendimento é liberado, você é transformado. Isso a presença do Senhor é manifesta, a arca do Senhor está no nosso meio. Por isso presta atenção no que eu vou te dizer. Jamais você deveria participar de uma reunião onde não tem presença. Jamais você deveria estar num lugar onde não tem presença de Deus. E foi isso que Davi falou: vamos trazer a arca para o Monte Sião. Mas Davi diz algo muito sério. Davi falou: olha, no tempo de Saul não se importou com a presença de Deus. Isso fala de um tipo de crente que não se importa com a presença de Deus. Por quê? Porque ele tem o mesmo espírito de Saul. É muito ruim quando somos filhos de Deus, mas não nos importamos com a presença de Deus.
É muito ruim quando existem pessoas que têm o mesmo espírito de Saul, aonde a presença de Deus não é a prioridade, aonde a glória de Deus não é prioridade. Claro, eu não estou falando que Deus está somente aqui. A presença de Deus está onde você está, onde você chega. A presença de Deus se manifesta. Mas Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a presença de Deus, ele se importava com a presença de Deus. Que você, que eu, que cada um de nós como igreja, nós possamos ter esse mesmo espírito de Davi, porque Davi queria trazer a arca representa a presença de Deus. Agora, presta atenção, isso é muito mais do que participar de uma reunião. Como que eu posso saber se eu tenho o mesmo espírito de Saul? A sua vida particular. Se você não é alguém que se preocupa em levar a presença de Deus para o seu casamento, você tem um espírito de Saul. Se você não é alguém que se preocupa em levar a presença de Deus na criação dos seus filhos, você tem o mesmo espírito de Saul. Se você não é alguém que se preocupa em levar a presença de Deus nos seus negócios, nos seus estudos, nós temos o mesmo espírito de Saul. Porque o que vai fazer diferença, presta atenção nisso, na sua vida, no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, é você trazer a arca. Nós precisamos ser um povo que traz a arca. Porque às vezes nós passamos por dificuldades no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. O que você faz? Às vezes você está passando uma dificuldade na sua empresa, na sua escola, com seu filho, com seu marido, com seu pai. Qual que é a sua atitude? É trazer a arca? Ou é procurar resolver de uma maneira natural? Se nós não trazemos a arca, nós temos o mesmo espírito de Saul. Nós precisamos trazer arca para tudo aquilo que você quer que Deus abençoe. O que você quer que Deus abençoe na sua vida? É o seu trabalho? Leva a arca para o seu trabalho. O que você quer que Deus abençoe na sua vida? É o seu casamento? Leva a arca para o seu casamento. O que você quer que Deus abençoe na sua vida? São os seus filhos? Leva os seus filhos a amar a presença do Senhor. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a internet está roubando os nossos filhos de Deus. Os nossos filhos passam mais tempo no TikTok do que na presença do Senhor. Porque é muito mais fácil você deixar o seu filho no YouTube, no TikTok ou qualquer outro aplicativo o dia inteiro, porque ele vai dar sossego para você. Mas nós precisamos ser pais, homens e mulheres, que vamos ensinar os nossos filhos a amar a arca de Deus. Porque é isso que vai levar os seus filhos a serem homens e mulheres cheios da vida de Deus. O problema é que o espírito de Saul tem entrado no nosso meio. Nós vivemos uma geração superficial, onde a presença de Deus não é mais importante. Se eu tenho um culto cheio, uma célula cheia, tá bom, mas não tá. Porque se não tem presença de Deus, me desculpe, mas você não tem nada. Se não tem glória de Deus no seu casamento, me desculpe, você não tem um casamento. Se não tem glória de Deus na vida dos seus filhos, me desculpe, nós estamos falhando na vida dos nossos filhos. Se não tem glória de Deus nos seus negócios, me desculpe, você está falhando nos seus negócios. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos vivendo como Saul e não como Davi. Porque a arca de Deus não é tão importante para nós. Mas eu quero dizer algo para você. A arca de Deus é tudo o que você precisa. Davi viveu para trazer a arca de Deus. Davi viveu para trazer a arca de Deus. Davi falou, eu não vou viver sem a arca, eu não vou viver sem a presença. Nós precisamos ser um povo que ama a presença de Deus. Agora, é difícil você explicar sobre a presença de Deus, mas você percebe onde tem presença e não tem. Quando você conversa com alguém 5 minutos, você percebe se ele tem presença de Deus ou se não tem. Você percebe se ele é apenas um religioso vazio ou se ele é alguém cheio da vida de Deus. Que quando as pessoas forem conversar comigo e com você, elas possam perceber, você teve com a presença, você gastou tempo na presença, você carrega a arca dentro de si, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Se você e eu não temos isso, nós estamos no caminho errado. Nós estamos edificando um reino como Saul, que não foi para frente, não foi para frente. Davi se preocupou com a presença, Davi se preocupou com a glória do Senhor,
Davi, e interessante que Davi percebeu o coração de Deus. Davi percebeu o coração de Deus. Interessante que Davi fala para o profeta, esqueci o nome do profeta agora, Jesus. Natan? Não, não é Natan não. Para o profeta, depois eu lembro o profeta e falo, que queria construir uma casa para Deus. E aí Deus vira para o profeta Samuel. Vira para o profeta e fala, calma aí. Quem falou para ele que eu quero uma casa? Como é que ele ficou sabendo que eu quero uma casa? Ele não vai construir uma casa para mim não, vai ser o filho dele. Mas, fala para ele o seguinte, que porque ele descobriu que estava no meu coração, o reinado dele não vai ter fim. Por quê? Porque eu vou entrar na descendência dele. Eu vou fazer parte da linhagem dele. O reinado de Davi não terá fim. Agora presta atenção aqui. Você descobrir o coração de Deus quando tem algo escrito, que você lê a Bíblia, tá bom. Mas você percebeu o coração de Deus, porque você decidiu alinhar o seu coração a Ele, e você percebeu o que Deus queria. Isso é para alguém que realmente quer viver o que Deus tem. E aí, se você for olhar nos livros de Salmos, Davi ele vai começar a falar o seguinte, que quer habitar na casa do Senhor, que prefere passar um dia na casa do Senhor, do que 1000 dias na porta da perversidade, em qualquer outro lugar do mundo. Mas olha o contexto aqui, Davi não podia estar na casa de Deus, porque Davi não era levita, Davi não era da linhagem sacerdotal, Davi não podia permanecer na casa, mas esse era o desejo de Davi. Ou seja, deixa eu te dizer algo aqui, Davi, ele estava pedindo algo que não podia ter, Davi estava pedindo algo que não merecia receber. O que ele fez? Ele experimentou da graça antes de Cristo vir para a terra. Se isso não te choca, Davi foi alguém que desfrutou da graça quando a graça ainda não era manifesto. Tudo porque ele fez da sua prioridade o que era a prioridade de Deus, que era a presença de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que cultiva a presença de Deus. Por que nós vamos orar aqui 21 dias? É porque nós queremos a glória do Senhor. É porque nós queremos que quando cada pessoa entrar por aquela porta, ela não possa apenas se sentir um lugar agradável, mas ela vai sentir um toque aonde não é qualquer lugar que ela recebe esse toque. Quando ela chegar nesse lugar, não é apenas um aperto de mão seu que ela vai receber não, mas vai ser uma descarga da presença de Deus sobre a sua vida, que vai mudar a história dela por completo. Mas como que isso acontece? Quando nós cultivamos presença de Deus. Quando nós cultivamos presença de Deus. Então, Davi, ele se preocupou com a arca. Ele se preocupou em trazer a arca. Mas Davi também amou a casa de Deus. Eita, isso agora pega. Porque nós vivemos uma geração de desigrejados. Davi amou a casa de Deus. Não, pastor, mas a casa de Deus sou eu. É verdade, sim. Mas Jesus virou para os discípulos, lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 16, depois você pode conferir. E aí Jesus vira e fala, olha, quem que o povo está falando que eu sou? E o discípulo falou, não, um está falando que você era Elias, Eliseu, algum dos profetas. E Jesus vira e fala, mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Pedro levanta e fala, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e fala, opa, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra, eu vou edificar o quê? A minha igreja. Sobre essa pedra, não era Pedro, presta atenção, quando Jesus fala sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, ele não está falando de Pedro, como os católicos acreditam, mas a pedra era o próprio Cristo. E deixa eu te dizer algo, a igreja já está edificada? Não, Cristo está edificando a igreja. Cristo está edificando o corpo dele. Agora, por que tem muitos que falam que não quer fazer parte disso? Porque ainda existem muitos filhos que não querem edificar aquilo que Cristo está edificando.
Cristo está edificando a casa. Mas tem crente que fala, não, esse negócio de igreja, isso é apenas religião, eu vou servir a Deus no meu quarto. Pois é, Cristo está edificando a noiva. Presta atenção, Cristo não está edificando o membro, Cristo está edificando o corpo. Mas tem membro que não preocupa com o corpo, ele quer viver isolado. Por quê? Porque não tem o coração de Davi. Davi foi alguém que amou a casa de Deus. Davi falava, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. O desejo dele era pela casa. E nós precisamos avançar, irmão, nessa experiência espiritual, para você entender o valor da casa de Deus. E a casa de Deus diz em relação, eu não estou falando desse prédio, presta atenção nisso, não é o prédio. Isso aqui é um prédio, mas a casa de Deus é a igreja, é a noiva. E nós precisamos estar envolvidos nisso. Nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos permanecer para edificar aquilo que Deus está edificando. E o que Cristo está edificando é a noiva. Davi ansiava por viver na casa de Deus. Salmo 27:4, projeta aí para mim. Davi fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que Davi pedia? O que Davi buscava? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O anseio de Davi era pela igreja. O anseio de Davi era pelo tabernáculo, mas o tabernáculo de Cristo hoje é a noiva. O tabernáculo de Cristo é quando o corpo se reúne, é um ajuntamento dos santos, onde nós estamos tabernaculando um com o outro, e é quando acontece isso, a glória de Deus se manifesta. Davi ansiava pela casa de Deus, e se nós queremos ser homens que Deus tem prazer em nós precisamos ansiar por aquilo que Davi ansiava. Você anseia pela casa de Deus? Presta atenção, ansiar pela casa de Deus é muito mais do que assistir um culto. É você viver a vida da igreja. É você desfrutar da comunhão dos santos. É você desfrutar da presença do Senhor. Davi ansiava pela casa de Deus. Davi ansiava pelas casas de Deus. Salmo 84:4 diz, bem-aventurados que habitam na casa de Deus, eles louvam perpetuamente. Bem-aventurado é aqueles que amam a casa do Senhor, é aqueles que vivem na casa do Senhor. Eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O que Davi queria era habitar na casa de Deus. Aonde que você quer estar? Aonde você quer gastar os seus dias? Porque o homem segundo o coração gastou os dias da vida dele em trazer a arca e edificar a casa. Edificar a casa fala de edificar os irmãos. Fala de você cooperar para que os irmãos avancem, para que os irmãos cresçam. Isso é você amar a casa do Senhor. Isso é você amar a casa do Senhor. Davi amou a presença, Davi amou a casa. Interessante, a Bíblia diz, eu não vou ler com você não, mas está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 13. Foi quando Davi foi buscar a arca do Senhor. Mas se você olhar todo o contexto, isso está anterior, Eli, que era o sumo sacerdote na época, tinha 2 filhos que eram ímpios. E esses 2 filhos de Eli, eles tiveram uma ideia, numa guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a arca do Senhor na frente do exército, que nós vamos vencer. Eles fizeram da arca do Senhor um amuleto. E aí, os filisteus roubaram a arca da aliança. E aí os filisteus então pegaram a arca da aliança e levou lá para o templo do seu deus Dagon, ou Dagon. E aí no outro dia, quando eles chegaram lá no templo do deus Dagon, a imagem de Dagon estava caída com o rosto no chão. E eles acharam estranho, levantaram a imagem novamente. No outro dia eles foram lá, a imagem estava no chão, caída com os braços quebrados. O que isso aponta? Que diante da presença de Deus, todo o poder do diabo é destruído. Está passando problema no seu casamento? Traz a presença de Deus. Está passando problema com seus filhos?
traz a presença de Deus. Está passando problema no trabalho? Traz a presença de Deus, porque diante da presença de Deus, todo o poder do inferno é destruído. E aí então Deus mandou uma praga sobre os filisteus, e os filisteus fizeram algo então, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa arca da aliança, essa arca, colocar num carro, e vamos colocar 2 vacas com filhos, com crias, e vamos ver, se elas abandonarem as suas crias e ir em direção a Israel, significa que Deus realmente trouxe essa praga para nós. Mas se elas voltarem para suas crias, foi apenas coincidência. O que aconteceu? Aconteceu que as vacas abandonaram as suas crias e foram em direção a Israel. Mas presta atenção nisso, que às vezes nós não paramos para entender. O que significa isso? As vacas abandonaram seus instintos de mãe, de cuidar das suas crias, e foram em direção à vontade do Senhor. Quando você carrega a presença de Deus, presta atenção nisso, os seus instintos carnais pecaminosos, eles vão ser desfeitos e destruídos, e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. As vacas abandonarem as suas crias, significa que os instintos maternos não tiveram poder diante da presença do Senhor. Quando você é alguém que carrega a arca, presta atenção, os instintos pecaminosos, caídos, os desejos pecaminosos, eles vão perder força na sua vida. Quando nós carregamos a presença de Deus. E aí então eles foram mugindo e andando em direção a Israel. E aí eles chegam numa cidade, Betseme, se eu não me engano, Betseme, e as pessoas se alegram com a arca, vão olhar o que tem dentro da arca, a hora que elas abrem para olhar a arca, elas morrem. O povo fica assustado, fala, não, leve essa arca daqui, porque ela trouxe grande destruição. E aí a arca então vai ficar na casa de Abinadab. E a arca fica na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Até que Davi então resolve buscar a arca. E aí eu quero ler com você, 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. 2 Samuel 6, 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Pode passar. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, com pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então presta atenção, Davi quis trazer a arca, mas como que Davi quis trazer a arca? Da mesma maneira que os ímpios fizeram. Davi não foi procurar saber como que carregava a arca. Davi não foi procurar estudar como que deveria proceder para levar a arca. Ele foi fazer como os filisteus fizeram, colocaram no carro de boi e os bois foram guiando. Deus não aceitou. Davi tinha que ter procurado saber. O que Deus fez? Jogou a arca no chão. Mas a Bíblia fala que Uzá foi segurar, morreu na hora. Agora quem que era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. Uzá, eu acredito, porque aquele era soldado, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele devia ter 20 e poucos anos. A arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Uzá cresceu vendo a arca da aliança, se acostumou com ela, de uma maneira religiosa. Religiosa. A presença de Deus não tinha significado e importância. Interessante, se você for olhar o significado do nome Uzá no hebraico, significa força. Uzá foi segurar o mover de Deus, a presença de Deus na sua força. Morreu.
E aí então eu fico imaginando, o que Davi faz então? Davi desiste, Davi fala, meu Deus do céu, vamos parar, vamos deixar essa arca aqui, porque aí, olha o que aconteceu, já morreu. Mas nós não podemos deixar ela aqui. Nós não podemos deixar ela aqui. E aí a Bíblia fala que teve um homem que aceitou levar ela para sua casa, Obed-edom. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você quando lê a Bíblia, você imagina, eu fico imaginando a cena. Uzá morto no chão, a arca no chão, e Davi agora, estava festejando, agora virou luto. E ele fala, e agora, como é que nós vamos fazer, gente? Nós não podemos deixar a arca da aliança aqui, nós temos que guardar ela em algum lugar. E aí eu fico imaginando, que Davi deve ter perguntado para algumas pessoas. E aí eu fico imaginando, nós precisamos de alguém, quem se dispõe a levar a arca do Senhor para sua casa? E você não quer não, João? Falei, Deus, Davi, eu queria muito, para mim seria um prazer levar a arca da aliança para minha casa. Mas deixa eu te falar, eu tenho 2 meninos custosos lá. E esse menino não é fácil não, vai que eles esbarram nessa arca e morrem. Então acho melhor o senhor escolher outra pessoa. Eu queria muito, mas não posso. E aí então a Bíblia fala que Obed-edom aceita o desafio. E a Bíblia diz que a arca ficou cerca de 3 meses na casa de Obed-edom. Presta atenção nisso. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Mas a Bíblia fala que a arca ficou cerca de 3 meses. 3 meses. Na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que tudo prosperou na vida de Obed-edom. Flávio Joséfo, que é um historiador do povo hebreu, dos judeus, é o mais renomado, ele diz que em 3 meses, Obed-edom ficou riquíssimo. E aí chega Davi, a Bíblia fala que Davi fica sabendo da história, fala, não, calma aí, nós não podemos deixar essa arca lá, nós precisamos trazer para Judá, porque todo Israel precisa ser abençoado. E aí Davi então volta para buscar a arca, mas ele estuda, e aí ele entende, ele percebe que são os levitas que precisam carregar a arca, e os levitas precisam carregar a arca nos ombros com varais sustentando a arca. Mas aí Davi faz o quê? Davi vai levando a arca, e agora a cada 6 passos que os levitas davam, um animal era sacrificado. Agora presta atenção, a casa de Obed-edom, em Kiriat Jearim, ficava cerca de 12 a 20 quilômetros de Israel. A cada 6 passos, um animal, um boi ou um carneiro era sacrificado. Por quê? Porque Davi entendeu que eu só posso carregar a presença de Deus, eu só posso entrar na presença de Deus quando eu entendo que tem que ter sacrifício de sangue. Mas tem algo que eu quero compartilhar com você também. Por que que Obed-edom foi abençoado e Abinadab não foi? Eu estava conversando com Vinícius, não sabia disso, nunca tinha me parado para pensar. Mas alguns pastores pregam que Obed-edom é aquele que fica no meio do caminho. Eu discordo. Se ficar no meio do caminho, se for ser abençoado da maneira que Obed-edom foi, o meio do caminho está bom para mim. Mas a Bíblia diz que Obed-edom foi muito abençoado. Por quê? Nós precisamos saber o significado do nome Obed-edom. Se você for olhar, Obed no hebraico, significa servo, literalmente servo. Edom significa vermelho. Ou seja, mas fica estranho, servo vermelho. Quando o segundo nome não tem significado, nós precisamos saber a raiz dele para entender o significado genuíno. A raiz de Edom é dam, que significa sangue. O que significa? Obed-edom, servo do sangue. Como assim? Ou vamos traduzir para a nova aliança, servo do perdão, porque você é perdoado pelo sangue. Por que você hoje pode ser um Obed-edom, que vai ser tremendamente abençoado? Porque você compreende o sangue na sua vida. Você sabe que sobre a sua vida não há mais nenhum pecado, porque o sangue lavou você completamente.
Obed-edom foi abençoado porque ele era esse servo do sangue. Mas interessante que Davi carregou a arca agora com o sacrifício de sangue e da maneira correta. Ou seja, os levitas com a arca nos ombros iam andando e sacrificando. Mas a arca, a Bíblia fala que é Cristo. Você precisa entender que o Velho Testamento é apenas sombra. Tudo no Velho Testamento você precisa enxergar Cristo. A arca sendo carregada pelos levitas significa o seguinte: e a arca é Cristo Jesus, é Cristo sendo levantado pelos levitas. Mas quem são os levitas hoje? Sou eu e você. Nós somos os levitas, nós somos os sacerdotes, nós somos os ministros, porque não há distinção hoje para nós. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser uma igreja que levanta Cristo nas nossas vidas. Não devemos ser uma igreja que coloca o preço para a bênção. Você nunca vai me ver falando aqui que para você ser abençoado você precisa jejuar, porque isso é um preço que você está pagando. O preço já foi pago completamente lá na cruz do Calvário. Nós precisamos ser uma igreja que somos esses servos do sangue, que entendemos que o sangue de Cristo cobriu todas as nossas falhas, que o sangue de Cristo nos perdoou completamente, que por meio do sangue, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, e nós somos esses levitas que estamos levantando Cristo. Pastor, o que significa isso? Nós estamos dizendo que eles são suficientes, que Cristo é suficiente. Se você está precisando de uma bênção, Cristo é suficiente. Você está precisando de uma provisão, Cristo é suficiente, mas tudo é pelo sangue. É por isso que hoje nós estamos aqui para participar da ceia. Eu sei que em muitos lugares, ceia é dia de condenação. Talvez você nem sabe que hoje é ceia aqui, por isso você veio, porque se você soubesse, talvez você não viria. Mas sabe o que é a ceia? A ceia é você levantar Cristo Jesus. Eu estou aqui não é por causa do meu bom comportamento. Eu recebi a salvação não é porque eu sou um bom filho. Eu recebi a bênção e tenho bênçãos para receber, não é porque eu me comporto bem, é porque lá na cruz teve alguém, esse alguém era o Filho de Deus, que pagou o preço necessário para a minha salvação, que pagou o preço necessário para que eu fosse completamente perdoado, que pagou o preço necessário, o qual sobre mim hoje não há nenhuma dívida, não há nenhuma condenação, e eu posso desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Quando eu entendo isso, você vai ser como Obed-edom. Você vai ser abençoado tremendamente. E presta atenção, é em pouco tempo. Eu não sei qual bênção você precisa. Eu preciso de muitas. Mas se você entender o significado do sangue de Cristo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser abençoado daqui 10 anos. Vai acontecer rápido na sua vida. Como que você acha que as pessoas olhavam para Obed-edom? Obed-edom agora se tornou alguém conhecido, mas por quê? Qual que é o mérito dele? Nenhum, ele só recebeu a arca. Foi ou não foi? Ele só recebeu a arca, mas a arca é Cristo. As pessoas vão olhar para você, vão ver a bênção de Deus, vão ver a cura, vão ver um casamento abençoado, vai ver a prosperidade, e vai falar, por que você está sendo abençoado? Não tem nada a ver com você, você só recebeu a arca na sua vida. Você só abriu espaço para a arca ser guardada no seu coração. E quando a arca é guardada no seu coração, e você entende o sangue, resultado vai ser bênção de Deus. Bênção de Deus. Em 90 dias, Obed-edom teve a sua vida completamente transformada. Não sei qual que é a sua necessidade, não sei qual que é o seu problema, mas eu quero profetizar nesses próximos 21 dias. Nós vamos estar aqui cultivando a arca, nós vamos estar aqui aprendendo sobre a arca, nós vamos estar aqui cultivando Cristo, falando sobre o sangue. Sabe o que vai acontecer? Em 21 dias, vai acontecer coisas na sua vida que iria durar anos para acontecer. Não é porque você é bom, não é porque você deixou de pecar, não é porque você se tornou mais santo, é porque agora você está aprendendo de Cristo, e quando você aprende de Cristo, você acha descanso. Quero profetizar sobre a sua vida hoje. Um novo tempo começa na sua vida.
Um novo momento começa para você. Eu não sei quanto a você, eu quero viver o que Deus tem para mim. Queria convidar você a se colocar de pé agora. Queria pedir os líderes já para trazer os elementos da ceia. Mas antes de nós participarmos da ceia, eu quero orar por você. Porque nós precisamos ter o mesmo espírito de Davi. Nós precisamos cultivar o que Davi cultivou. Nós precisamos buscar o que Davi buscou. E Davi buscou a presença, a arca. Davi se preocupou com a casa, em edificar a casa para Deus. Sabe, irmãos, que você possa ter esse encargo no seu coração. Oh, quantas pessoas se preocupam em edificar a arca. Eu tenho orado esses dias para que Deus possa gerar esse encargo no seu coração. Às vezes você vai estar na sua casa, no seu trabalho, mas você está pensando como que você pode ministrar na vida do irmão. Como que você pode ajudar o irmão a avançar, a crescer? Como que você pode levar a sua cela a desfrutar demais do Senhor? Isso é preocupar com a casa de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que se preocupam com a casa de Deus. Líderes que se preocupam, como que eu vou fazer para a minha cela, para os irmãos terem mais revelação, para os irmãos vencerem essas lutas. Irmãos que se preocupam com a casa, com a edificação, com aquilo que Deus está edificando. É esse tipo de gente que tem um coração voltado para Deus. É esse tipo de pessoas que são conhecidas como homens e mulheres segundo o coração do Pai. Que a nossa preocupação não seja só profissional, que a nossa preocupação não seja só natural, que cada manhã quando você acordar, você possa se preocupar em trazer a presença de Deus para o seu dia, você possa se preocupar em trazer a presença de Deus para o seu casamento, você possa se preocupar em trazer a presença de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, que você possa se misturar com a presença de Deus. Porque foi para isso que você foi chamado. Que nós possamos ser uma igreja que tem o espírito de Davi. Não que tenhamos o espírito de Saul, aonde ele desprezou a presença de Deus. Aqui não. Aqui a presença de Deus é o que há de mais importante. Porque não adianta ter louvor. Porque às vezes você acha que o louvor ele é muito importante. Presta atenção. Davi foi buscar a arca da aliança, tinha louvor, tinha instrumento, tinha povo cantando, tinha povo adorando, mas teve morte, porque fizeram da maneira errada, não se preocuparam com a presença de Deus. Que nós possamos ser um povo, onde tudo que formos fazer, a primeira preocupação é se tem presença de Deus, porque se não tem presença de Deus, não vale a pena fazer. Se não tem presença de Deus, não vale a pena você ter célula. Se não tem presença de Deus, não vale a pena você liderar. Se não tem presença de Deus, não vale a pena fazer encontro. Se não tem presença de Deus, não tem por que ter culto, irmãos. Nós precisamos valorizar a presença. Talvez o diabo tenha levado você a perder, a viver uma vida onde a presença de Deus não tem mais valor. Mas Deus vai restaurar um encargo no seu coração hoje, pela presença de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Pai, eu quero, Deus, colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Pai, leva-nos, ó Deus, a ser como Davi, que se preocupou, ó Deus, com a casa de Deus. E nós sabemos que a casa de Deus hoje é a noiva, é o corpo, são os irmãos. A casa de Deus hoje significa estar vinculado, ou em estar participando daquilo que Deus está fazendo na terra. E o que Deus está fazendo na terra é edificando o seu corpo. Livra-nos, ó Deus, de sermos homens e mulheres que participam de cultos, mas que nós possamos cultuar a sua presença, que nós possamos nos preocupar, ó Deus, em ter a glória do Senhor, em ter a vida de Deus fluindo através de nós. Pai, que esse tempo de jejum seja um tempo onde nós venhamos cultivar a presença de Deus, ou que nós possamos trazer a arca para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, que nós possamos, ó Deus, edificar o corpo. Oh Jesus, em nome de Jesus,
Essa é uma noite de ceia. E se você é batizado numa igreja evangélica, não fique sem participar da mesa do Senhor. Talvez você pode falar: pastor, mas eu não estou qualificado. Quem que está qualificado? Eu quero te dizer, quem está qualificado para participar da mesa do Senhor, só pode participar da mesa do Senhor aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Cristo. Se você foi lavado pelo precioso sangue de Cristo, a mesa é para você, o cálice é para você, a destra da comunhão foi estendida a você. Por isso, eu quero convidar você para nós levantarmos Cristo nessa noite. Nós vamos fazer isso em memória dele, porque você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Enquanto os irmãos ministram uma canção, eu quero convidar você a segurar o cálice e o pão com você em nome de Jesus. Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. É pelo sangue. Agora teu Por causa do sangue. cura toda dor. Assim como Obed-Edom era servo do sangue, nós somos servos do perdão do sangue. Que nós possamos ter revelação do poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Creio que tu és o mesmo ontem, Oh, Jesus! hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta. É o sangue e é suficiente, meu irmão, para você desfrutar do melhor do Senhor. Creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que Teu sangue é suficiente para desfrutarmos de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Aleluia! Aleluia! Se você não recebeu ainda os elementos da ceia, fique com a sua mão levantada. Todos já receberam. Queria que nessa noite você pudesse levantar o seu pão em fé. Diga assim: este é o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz em meu favor. Naquela cruz, o Filho de Deus, ele se fez maldição em meu lugar. Ele se fez filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Ele se fez enfermo para que eu seja completamente sarado. Naquela cruz, Cristo Jesus se fez pobre para que nele eu me tornasse suprido e abençoado. Por meio do seu corpo, eu fui completamente sarado de toda enfermidade. Eu declaro que sobre a minha vida não há mais maldição, porque ele se fez maldição no meu lugar. Erga o seu cálice nessa noite.
Diga assim: este é o sangue da nova e eterna aliança, o sangue de Cristo, que foi derramado em meu favor naquela cruz, e por meio deste sangue eu sou completamente lavado e purificado. Eu sou, por meio do sangue, completamente aceito. Hoje não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque pelo sangue eu fui aceito. Pelo sangue eu posso hoje entrar com ousadia na presença do Senhor e desfrutar da glória de Deus. Eu declaro que ao participar da mesa do Senhor, eu sou livre de toda condenação, de toda enfermidade, de toda maldição, porque eu faço parte da família de Deus. Eu tenho a natureza do meu Pai celestial, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Declare isso em fé, declare isso. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Aleluia! E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem Aleluia! o mal, livre sou. Oh Jesus, aleluia. Olha aqui para mim. Antes de encerrar, quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero reforçar o convite. Amanhã eu vou estar te esperando aqui às 19 horas. Decida hoje jejuar conosco. Estipule o seu jejum. Mas também eu quero agradecer aquelas pessoas que nos visitam. Quantos irmãos nos visitam hoje pela primeira vez? Ergue a sua mão. Eu quero entregar para você um cartão nosso postal. Fica com a sua mão levantada até o servo chegar até você. Servo, de uma maneira rápida, entregue o cartão. Esse cartão e essa caneta é para você. Mas eu também queria que você preenchesse aí, porque nós queremos orar pela sua vida. Você pode preencher de uma maneira rápida, que nós queremos orar pela sua vida também e abençoar você. Se você deseja uma visita, se você deseja uma oração, você pode marcar aí. Eu quero te louvar, te agradecer pela sua visita. Nos sentimos muito honrados em ter você aqui. Mas também eu quero abençoar a sua semana, a semana de cada irmão que esteve aqui hoje. Quero declarar que a sua semana é abençoada, que aonde você colocar as mãos vai prosperar, que aonde você pisar o Senhor vai te dar por herança, que a sua família é bendita e a glória do Senhor é sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Deus. E amanhã às 19 horas nós estaremos aqui orando ao Senhor em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus te abençoe em nome de Jesus.